Graça e paz, igreja. Amém? Hoje aconteceu uma coisa, eu não posso dizer que eu fiquei completamente surpreendido, pastor, porque os meninos da mídia disseram que o senhor veio pronto para pregar também, não foi? Já aconteceu comigo. E me surpreende só um pouco, porque foi o senhor mesmo que fez a escala, não foi? Mas tudo bem. Nós estamos vendo uma série de estudos que em abril vai culminar no domingo da ressurreição, que nós vamos estar aqui falando sobre ressurreição, e no domingo seguinte, último domingo de abril, nós vamos estar falando sobre a ascensão de Cristo. A série é da ceia à ascensão. E hoje, desculpe, irmãos, nós vamos estar meditando um pouco sobre um momento da prisão de Jesus, um momento de sofrimento, um momento de prisão de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João 18, nós vamos ler do 33 até o capítulo 19, verso 16. João 18, 33, do verso 33 até o 19, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Creis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-no na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus:
eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és santo. Tu és digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a adoração. Meu Deus, que plano de redenção foi esse que nós cantamos aqui e que o Senhor traçou na eternidade? De voluntariamente entregar a vida do Teu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Santo Deus, que essa mensagem hoje, que essa verdade hoje impacte o nosso coração, que nos faça, através do sofrimento de Cristo Jesus, o nosso intercessor que está à destra do Teu trono, Senhor, que nos faça amá-lo mais, que nos faça servir-te mais, que nos faça chegar à mesa, a mesa que Cristo Jesus nos deixou para que lembrássemos dele, que chegarmos a essa mesa com discernimento e com fé, na expectativa da herança eterna e do dia glorioso que veremos a Cristo face a face. Em nome de Jesus, fala conosco, apesar de nós, Senhor. O Senhor nos conhece e sabe da nossa natureza, sabe que nós somos pó. Fala conosco nessa noite, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia 28 de março de 1994, houve uma denúncia de um suposto abuso sexual na escola base, num bairro chamado Aclimação, na região central de São Paulo. Alguns devem lembrar desse caso, que é emblemático. Esse caso mudaria para sempre a história da vida de dois casais, os diretores da escola e uma professora e seu esposo, que era motorista e trabalhava ali também. A denúncia era de que esses quatro haviam, na verdade, abusado de algumas crianças na escola, especialmente 4 alunos. E a polícia esteve no local, mesmo sem mandado de busca nenhuma, sem ordem judicial nenhuma, fez buscas na escola, fez busca na casa das crianças envolvidas e nada encontrou. Mas alguns pais, insatisfeitos com o desenrolar da história, ligaram e mandaram a história para a TV Globo e para outras emissoras, de modo que essa história ela teve uma grande repercussão e em pouco tempo, em poucas horas, nós tínhamos uma grande movimentação de pessoas e muita emoção envolvida nessa história. Alguns apresentadores famosos de TV chegaram a pedir a pena de morte para aquelas pessoas envolvidas. O fato é que depois do linchamento da imagem dessas pessoas, que elas tiveram que deixar a cidade, deixar o trabalho, deixar tudo para trás, depois de terem depredado a escola e não ser mais possível realizar lá nenhuma atividade educacional, depois de tudo a polícia concluiu que tudo não passou de uma mentira. Uma grande e trágica mentira, mas o estrago já estava feito. E esse é apenas um dos casos de julgamentos de pessoas que é feito de forma equivocada, em que a verdade não prevalece, os fatos, na verdade, embora nesse caso a verdade tenha vindo à tona, mas a vida das pessoas acaba sendo destroçada de forma irreparável. E não é novidade, não é raro que a gente veja esses casos acontecendo não só no meio da imprensa, não só na internet, nas mídias sociais, mas também na polícia, até mesmo no meio jurídico, no meio da justiça. E na nossa caminhada
que nós estamos fazendo nessa série para chegar até a ascensão de Cristo, nós vamos passar agora por um julgamento. Um julgamento também em que a verdade foi questionada, mas ela não foi levada em conta na hora do veredito, na hora da sentença. Nós já ouvimos falar sobre a ceia do Senhor, falamos aqui sobre a ceia, sobre o discernimento que devemos ter, Jesus ali cientificando os seus discípulos acerca de que ele deveria enfrentar a morte de cruz e ressuscitaria. Aparentemente seus discípulos não estavam querendo acreditar nisso, não queriam se conformar com essa verdade, embora algumas pessoas estavam entendendo pouco antes de chegar ali em Jerusalém, de entrar de forma triunfal. Jesus passa por Betânia e ele numa casa de um amigo, alguém que ele teria curado, que ficou conhecido como Simão leproso, apesar de Jesus já tê-lo curado. Maria, ela derrama talvez as suas economias, o que ela tinha de reserva, que na época não havia conta bancária, não havia previdência privada, não havia nada disso. As reservas eram guardadas debaixo do colchão, ou então eram convertidas em animais, enfim. E ela tinha um unguento, um nardo precioso, puro, e ela quebrou aquele vaso de alabastro precioso e ungiu Jesus. Jesus disse: olha, apesar de todas as críticas que se faziam, especialmente de Judas, que era quem era o tesoureiro do grupo, e metia a mão na bolsa para tirar vantagem, apesar de toda aquela discussão acerca de que aquele dinheiro podia ser revertido para os pobres, Jesus disse: não, olha, a história dela vai ser contada para todos sempre, porque ela fez isso se antecipando à minha morte, que era costume, de fato, de se embalsamar, de colocar perfume no corpo antes de colocar no sepulcro. E Maria parece ter entendido a verdade de que Jesus iria morrer. Mas depois de passar pela ceia, Jesus, nós vimos aqui domingo passado, o pastor Érico pregou, Jesus vai para o Getsêmani, é um monte muito especial, um lugar de oração, o Monte das Oliveiras, e Jesus, ele ora ali, e ele, naquele local, enquanto ele está orando, lidando com a sonolência dos seus discípulos, Judas, um dos 12, que estava no início da instituição da ceia, em que a Bíblia diz que Satanás havia entrado nele, Judas se articula com os principais fariseus, herodianos, que nessa altura do campeonato estavam loucos para pegar Jesus de alguma forma, loucos para eliminá-lo, e Judas vai até lá, recebe 30 moedas de prata, e ele sabe onde Jesus vai estar à noite, e essa era a intenção, era chegar num lugar em que não tivesse muito movimento. Ali havia começado a festa dos pães asmos, no dia seguinte a preparação da Páscoa, Jerusalém estava cheio de gente, e muita gente tinha recebido Jesus como um rei, ele montado numa jumentinha. Então os fariseus e os contrários a pregação ali das palavras de Jesus, queriam pegá-lo de forma secreta. Então eles vão até aquele lugar, e Judas, com um beijo, trai a Cristo. Vocês conhecem a história, e eles levam a Cristo preso ali. Primeiro eles vão para a casa de Anás. Anás era sumo sacerdote, mas Anás havia sido deposto por Roma. O sumo sacerdote agora era seu genro, Caifás, e Anás, ele ainda tinha grande influência sobre o Sinédrio, que era um grupo de 71 homens, junto com o sumo sacerdote, e que eles ditavam as orientações religiosas, né, a política religiosa do povo ali, do povo judeu. E num primeiro confronto com Anás, eles não conseguem ainda incriminar a Cristo, apenas humilham ele ali. Ele vai até uma segunda audiência com Caifás, tudo acontecendo à revelia do que se fazia ali em Jerusalém, porque era um julgamento, era uma prisão à noite, um julgamento sem a cariação de testemunhas, sem provas, e Jesus então confrontado com Caifás, e eles
talvez pela pressa de arrumar alguém para poder incriminar a Jesus, quando ouvem os testemunhos são contraditórios e falando coisas que não dava para, de um modo definitivo, acabar com a vida de Jesus. Até que Caifás, sob juramento, ele confronta Jesus com a realidade de que ele seria ou não o Cristo, o Filho de Deus. É isso que está lá em Mateus 26, versículo 63, e Marcos também vai falar isso lá em Marcos 14, 61 e Lucas 22, 67. E quando ele é confrontado, conjurando sob o nome de Deus, de dizer se ele realmente era o Cristo, Jesus diz, eu sou sim o Cristo, o Filho de Deus. E agora em diante vocês vão me ver sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Era o suficiente. O judeu nenhum aguentava a ideia, podia conviver com a ideia de um Deus que estava ali, feito carne, na forma de homem, humilde ali na frente deles, e dizer eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, era a mesma coisa dizer que era o próprio Deus. Então, sem mais necessidade de qualquer testemunha, Caifás bate o martelo e diz, vocês ouviram, é blasfêmia, e na nossa lei a blasfêmia tem que ser punida com morte. E todos começam a gritar e começam então começam a bater-lhe e a humilhar o nosso Senhor. Mas eu reservei a prisão de Jesus, vocês viram, começa lá no Monte das Oliveiras e vai até o momento que nós lemos aqui, do Gabatá, da sentença final de Pilatos, mas eu reservei então para nós meditarmos hoje esse momento do julgamento, especialmente na pessoa de Pilatos e do povo ali que estava envolvido nesse julgamento, inclusive os fariseus que se faziam presentes. E eu gostaria de fazer isso em 3 momentos. Um primeiro momento meditando sobre essa afirmação de Jesus, que foi a sua defesa no julgamento, de que o seu reino não era deste mundo. Depois, no segundo momento, nós vamos ver como esse governador que julgou Jesus, ele não era capaz de julgar Jesus, porque era um governador que não julgava segundo a verdade. E, no último momento, a nossa própria cegueira na hora que nós julgamos as outras pessoas e julgamos até mesmo a nossa própria espiritualidade. Então, queridos, primeiro, o rei que não é deste mundo. Veja, o objetivo aqui dos fariseus, dos herodianos, daqueles todos que se juntaram e tiveram a oportunidade, através de Judas, de prender a Cristo, não era de julgar justamente, julgar de acordo com a verdade a Cristo. Eles não tinham interesse nenhum nisso. Eles queriam silenciar a Cristo, porque Jesus Cristo estava ficando popular, as pessoas o estavam ouvindo, as pessoas estavam, na verdade, seguindo a Jesus, e isso expunha a hipocrisia dos fariseus, a arrogância deles, e colocava em xeque o seu poder religioso, o seu poder político ali entre os seus. E então, após esse julgamento sem provas, sem conseguir levantar o devido conjunto probatório, né, as provas ali para incriminar Jesus, eles se dão por satisfeitos com o próprio testemunho de Jesus, de que estaria sentado ao lado do Deus Pai, do trono de Deus, acusando de blasfêmia. E a blasfêmia devia ser punida com morte. Ok, encontramos a acusação, a sentença era essa que nós queríamos, agora nós temos um problema, porque os judeus estavam sob o domínio de Roma. Então, Roma dava certa liberdade para que os judeus cuidassem das suas questões religiosas, mas não dava autorização para os judeus mesmo decidirem quem ia morrer, quem ia viver. Isso aí era uma coisa reservada exclusivamente para o império, para os próprios romanos. Então, eles agora tinham que levar o caso e apresentá-lo à autoridade romana
o governador na época que governava a Judéia era Pôncio Pilatos, para convencer Pilatos de que era caso de morte. E foi isso que nós lemos aqui. Jesus então logo cedo, lembra que as coisas aconteceram à noite, Jesus institui a ceia e ele está orando e é preso à noite, é levado de um lugar a outro nesse julgamento fajuto e depois de tudo, logo cedo, eles vão incomodar lá o governador Pilatos. E num primeiro momento, a gente vai ver lá em Lucas 23, que quando eles dizem, olha, esse homem está dizendo em todo lugar que não é para pagar tributo a César. Veja que o argumento já mudou, porque agora eu tenho que convencer o governador de Roma, então eu vou dizer, ele está dizendo a todo mundo para não pagar tributo a César, e está falando também que ele é rei, que César não é rei, quem é rei é ele. E ele, desde a Galiléia, ele vem falando isso. E como ele menciona que desde a Galileia Jesus vem fazendo isso, sabendo que Herodes está por ali, ele disse, não, manda para Herodes, que Herodes que resolve. E manda para Herodes, Herodes num primeiro momento recebe Jesus com muita curiosidade, mas vendo aquele rei tão humilde, já preso, sem nenhuma pompa, sem nada que chamasse a atenção de realeza nele, e calado, sem responder às acusações que lhe são feitas, Herodes simplesmente o humilha, coloca ali um manto aparatoso ali, para que os seus soldados também fiquem humilhando a Jesus Cristo e devolve para Pilatos, no momento em que eles se reconciliam, como diz a própria Escritura, porque eles andavam brigados. Então, nesse momento, então, Jesus volta à presença de Pilatos, e é esse momento que nós lemos aqui, desses versículos 33 em diante. Mas não havia acusações que justificassem a pena de morte. Então se articulou esse argumento sobre o não pagamento de impostos e sobre uma rebelião contra Roma, em que Jesus queria se tornar rei. Pilatos, para fazer a sua audiência, a sua acariação, ele então se concentra naquilo que poderia de fato, impor a pena capital sobre Jesus ou livrá-lo, que é o fato dele querer se rebelar contra Roma e se tornar rei ali em Jerusalém. E é isso que os versos vão dizer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei de judeus? E agora a argumentação vai ser sobre se Jesus é rei ou não dos judeus. E aí Jesus, quando interrogado, ele faz uma afirmação, ele diz, respondeu Jesus, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo, olha, os meus ministros, eles não estão aqui empenhados, porque meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo. Os meus ministros, eles se empenham em aguardar na vontade do Deus soberano. Jesus não diz que não é rei, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Ele afirma, sim, que é rei, mas é um rei que não deve trazer preocupação para Pilatos. Não é um rei que queria destronar Pilatos, ou destronar o poder político de Roma ali. É um rei que dá testemunho da verdade, é um rei que o seu cinto é o cinto da verdade, a sua palavra é a palavra da verdade. Então Jesus faz uma afirmação e ao mesmo tempo uma defesa. O seu reino é espiritual. De que reino Jesus está falando? Jesus havia, desde o início do ministério, ensinado que o reino de Deus é chegado. Foi assim que ele começou a pregar. Depois de ser batizado, diz a palavra do Senhor que ele começou a pregar, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. E isso explica tantas expulsões demoníacas, tantos sinais, porque agora o rei está estabelecendo o seu reino. Não há espaço para o diabo, não há espaço para os demônios. O reino chegou, mas é um reino espiritual. Um reino que não produz rebelião contra Roma, ou desacordo com a ordem política. Jesus rejeita qualquer
aspirações políticas. Ele diz, eu sou o rei, mas o meu reino é espiritual. Eu não estou interessado no seu cargo, eu não estou interessado no palácio de Herodes, eu não estou interessado em Roma. O meu reino é espiritual. Meu reino não é daqui. Ele não incentivou seus ministros a lutarem, ao contrário, quando os seus discípulos ali no jardim, eles tentam esboçar algum tipo de reação à prisão, e o pastor Jonas Madureira, falando da mira de Pedro, como Pedro, a incompetência de Pedro com a espada, com toda a sua arrogância, de dizer, estou aqui, 3 espadas e tal, quando chega na hora, ele, em vez de acertar na cabeça do Malco, acerta na orelha, e Jesus vai lá e coloca no lugar e diz, solta a espada, quem mete a mão na espada vai perecer pela espada. O meu reino não é daqui. Se fosse, os seus ministros estariam prontos para a guerra, prontos para resistir ali e usar das armas. Mas ele não incentivou seus ministros a lutarem para estabelecer um reino político. Seu reino é celestial. Seu reino é celestial e perpétuo. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, em meio a acusações injustas, mesmo em meio à destruição dos homens, o seu reino permanece. Um comentarista, Matthew Henry, ele fala assim a respeito desse reino, ele diz, Cristo fez um relato da natureza de seu reino. Sua natureza não é mundana, é um reino dentro dos homens, estabelecido em seus corações e consciências. Seus apoios não são mundanos, suas armas são espirituais. Não precisava, nem usou força para mantê-lo e promovê-lo, nem se opôs a qualquer reino, exceto o do pecado e de Satanás. A verdade, a justiça e o juízo são a base do seu trono, a base do seu reino. É assim que diz o Salmo 97, 2. Justiça e juízo são a base do seu trono. Em contraposição com o governador romano, que estava fazendo um julgamento com base em acusações falsas, disposto até a ouvir a voz do povo, em vez de fazer com que a verdade prevalecesse. Queridos, nesse primeiro momento eu gostaria que nós pensássemos a título de aplicação. De que reino nós fazemos parte? Se o reino de Cristo não é desse mundo, de que reino nós fazemos? Se há um reino dos céus, há um reino que não é o reino dos céus, é o reino do príncipe deste mundo. De que reino você faz parte? Será que o nosso tempo, a nossa energia tem sido gasta apenas com as coisas dessa vida? Jesus tem sido de fato o nosso rei? Ou nós temos torcido a verdade para benefício pessoal? Será que o nosso reino é celestial e eterno mesmo? Isso quer dizer que, embora a nossa condição nesse mundo seja muitas vezes aparentemente infeliz, embora passemos por dificuldade, embora passemos por assaltos, embora passemos por doenças, a nossa felicidade permanece intacta. Porque o nosso reino é o reino de Cristo, é o reino celestial. O reino de Deus, o que nos traz o reino de Deus, o que nos traz a felicidade não é a riqueza, ou o luxo, ou qualquer coisa que desejemos para essa vida, mas estar em Cristo, renovados pelo Espírito, servi-lo em santidade e justiça, esperando na sua gloriosa presença. Então, queridos, o reino de Cristo não é deste mundo. Será que esse é o nosso reino também? Um segundo momento aqui, queridos, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre Pilatos, esse governador que não julga de acordo com a verdade. Um governador, um juiz que não julga de acordo com a verdade. Eu sei que muitos julgamentos hoje têm sido questionados e muitas autoridades no Poder Judiciário têm sido questionadas em suas decisões. E aqui nós temos uma autoridade máxima aqui na Judéia, o governador Pôncio Pilatos. Era um governador que estava enfrentando muitos problemas de desonestidade, de rebeliões, de confusão ali na Judéia.
Ele governou a Judéia entre 26 e 36 depois de Cristo. Ele era indicado de um comandante da guarda pretoriana chamado Sejano. E Sejano foi morto, foi executado por Tibério no ano 31. Então, Pilatos estava ali pisando em ovos, porque ele não tinha mais as costas largas como antes. Sejano havia sido executado e ele estava ali governando a Judéia com todo o cuidado para que as notícias ali não chegassem até Roma e de repente ele perdesse o seu posto, talvez fosse até acusado de algum tipo de comportamento inadequado. Ele tinha que restabelecer a ordem, manter o governo de Roma ali. E ele demonstra muito mais interesse em acalmar a situação, em até se eximir da responsabilidade de resolver o problema. Sabe quando a gente está assim, que a gente quer só resolver o problema, a gente não quer saber se está certo ou se está errado, a gente só quer resolver o problema. Quando dá aquela confusão em casa dos meninos arengando, não sei se acontece com vocês isso, mas a ilustração me vem à mente agora. Acontece aquela confusão em casa e você não quer saber quem está certo ou quem está errado. Você não quer ensinar o certo, você não quer ensinar arrependimento, você não quer ensinar confissão, você só quer acabar com a zoada. E você simplesmente bate o martelo, bota cada um para um lado e pacifica a questão. Era o que Pilatos estava tentando fazer aqui. Ele estava só querendo pacificar a questão. Os acusadores, eles próprios admitem a fraqueza do seu argumento. O versículo 30, que nós não lemos, está aí um pouquinho antes do que nós começamos a ler, quando Pilatos perguntou assim: que acusação trazeis contra este homem? Porque Pilatos já percebia que aqueles homens haviam trazido Jesus ali somente por inveja, somente por orgulho próprio, somente porque eles queriam acabar com aquela concorrência e com o fato daquele homem estar criticando os próprios fariseus, estar pregando no lugar deles. Os mestres da lei se sentiam também ofendidos, porque Jesus não tinha a educação que eles tinham e estava pregando. E Pilatos então pergunta: qual é a acusação? Mas olha o que é que os fariseus respondem. Replicou-lhes, pois... versículo 30, responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Eles não dizem absolutamente nada. Se ele não fosse culpado, eu não traria ele aqui. Eles não dizem do que é que Jesus é culpado, só diz que ele é culpado, porque senão ele não teriam trazido Jesus na presença de Pilatos. E deixam clara a sua intenção no verso 31, diz assim... Pilatos diz: tomai vós e julgai segundo a vossa lei. E eles responderam: a nós não nos é lícito matar ninguém. Os fariseus deixam claro que eles não estão interessados em julgar de acordo com a verdade, em fazer justiça. Eles querem matar Jesus. E eles não têm como fazê-lo, então eles estão querendo que Pilatos faça no lugar deles. Mas Pilatos está querendo se ver livre mesmo, colocar para cima dos judeus essa responsabilidade. Não há interesse também de Pilatos em que se esclareça a verdade. Primeiro, os líderes do Sinédrio, após a confissão de Jesus, de que ele era o eu sou, e aqui há um grande contraste entre outras confissões durante essa prisão, porque enquanto Jesus diz eu sou, Pedro vai dizer, e a gente vai ouvir isso no próximo domingo, não perca a noite aqui, a pregação sobre a negação de Pedro. Pedro vai dizer, não sou. Ah, você é um deles. Não sou. Você estava lá, você é Galileu. Não sou, eu não conheço esse homem. E o galo canta depois que ele nega 3 vezes. Em contraste com isso, Jesus diz, eu sou. E qual era então o que deviam fazer, o que devia fazer aquele sinédrio, o sinédrio que deveria ser honroso pela verdade, que respeitava a palavra de Deus, conferir nas escrituras sagradas se o que as escrituras falavam batiam com a vida de Jesus, com os milagres que Jesus havia feito, chamar as pessoas que tinham sido alcançadas pela pregação, para ver se a vida deles tinha sido transformada, saber talvez de alguns que tinham comido o pão e o peixe que havia sido multiplicado, saber de alguns que haviam sido curados por ele. Mas o sinédrio não quer saber disso, o sinédrio quer saber apenas de condená-lo. Seu julgamento era motivado desde o início para fazê-lo calar, eliminar aquele que havia crescido tanto em popularidade e ameaçava a posição dos religiosos
da época. Então, Pilatos questiona a Jesus sobre a verdade. E aqui eu vejo algumas ironias aqui nesse texto. Primeiro é que Pilatos está diante da própria verdade. Está ali aquele que havia dito acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está diante da verdade e Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Ele não consegue reconhecer o seu erro, ele não consegue reconhecer o seu orgulho. São muito maiores do que o desejo de justiça. Diante da verdade, ele vai oferecer algumas alternativas humanas. Um jeito de resolver, para deixar todo mundo satisfeito. Deixar que as pessoas decidam. Então vamos deixar que o povo decida. Vamos humilhá-lo um pouco. Vão entregar os soldados. Eles vão bater um pouco nele. Vão humilhá-lo. E aí talvez esse homem justo aqui, inocente, quando o povo vir, ninguém vai escolher entre um ladrão e um homem que é inocente. Lógico que vão escolher o inocente. Vamos tentar. Ele vai tentar outros meios, ou talvez deixar que os outros assumam a responsabilidade em seu lugar, e faz aquela famosa cena do lavou as mãos, não tenho nada, lavo as mãos em relação ao sangue deste homem. Queridos, nós temos algumas aplicações aqui também, que eu gostaria de rapidamente deixar com os irmãos. Primeiro, é que Cristo, diante de Pilatos, diante de tanta injustiça, Ele mesmo sendo o Filho de Deus, a verdade, Ele sendo o caminho, Ele sendo o próprio Deus ali, Ele fica em silêncio e guarda, mantém a boa confissão, diz lá Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 13. Falando acerca daqueles que também precisavam se manter firmes durante o sofrimento. Se o nosso Salvador sofreu, se ele foi perseguido, quanto mais nós seremos. E Paulo orienta a Timóteo: mantém firme, faça como Cristo diante de Pilatos, guarde a boa confissão. Ele poderia ter pedido a sua absolvição. Eu sou inocente, eu quero ser absolvido. Mas mesmo no mais injusto julgamento, mesmo na mais escura noite, mesmo quando o mal parece triunfar, a morte de Jesus nas mãos de acusadores injustos torna-se um meio pelo qual o nosso gracioso Deus tira a culpa e o pecado de sobre nós. É assim que está escrito, é assim que Deus estabeleceu. Ele reuniu-se, o Espírito Santo, Deus Pai, o Filho, antes da fundação do mundo e decidiu que no seu plano da redenção, o seu Filho justo, santo, inocente, puro, seria entregue em nosso lugar e sofreria todo tipo de injustiça, a ponto de ser julgado por homens injustos, orgulhosos, arrogantes, soberbos, que não queriam julgar segundo a verdade, mas apenas condená-lo à morte. Era necessário. E lembre-se disso, mesmo no dia mais chuvoso, mesmo quando a dor foi insuportável, o Senhor está controlando a história, escrevendo a sua história da redenção. Aliás, foi escrita antes da fundação do mundo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, está conduzindo a história para o dia glorioso de Cristo. O que é a verdade? Essa é uma pergunta filosófica de Pôncio Pilatos. Quando Jesus o confronta e diz assim: olha, você disse que eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, meu reino não é daqui, mas eu vim para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, Jesus está pregando para Pilatos, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Era a hora de Pilatos se ajoelhar, se prostrar e dizer: eu vivo uma mentira, minha vida é uma mentira, esse tribunal aqui é uma mentira. Mas Pilatos faz pouco caso do discurso de Jesus e diz assim, como a gente escuta muito por aí quando a gente prega, e a gente talvez vai escutar lá em Pedra Branca: que é a verdade? Por que vocês acham que isso é a verdade? Vocês acham que estão certos? O que é a verdade?
Para nós, queridos, essa deve ser a pergunta quando nós nos achegamos na presença de Deus e buscamos a sua palavra e olhamos para ela. Isso é palavra inspirada por Deus. Então nós olhamos e perguntamos: qual é a verdade? Cadê a verdade? O que é a verdade para mim? Isso deve motivar o meu momento devocional, as minhas orações, ao me aproximar da Escritura Sagrada. Não com a impaciência de resolver o caso como Pilatos, mas com o desejo de agradar a Deus, de ouvir a sua voz, de aprender sobre a verdade de Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, o justo, sem pecado, morto sim, crucificado em nosso lugar, mas vitorioso, ressurreto dentre os mortos. E quem nele crê, tem o seu nome escrito no livro da vida. E quando eu vi o pastor Ronaldo Lidório nesses dias, eu disse: tem tudo a ver. Ele falando sobre a verdade. Ele disse que se nós dissermos hoje no mundo, em qualquer debate, em qualquer roda de conversa, chegar no trabalho, ou onde você estiver com os amigos, disser que Jesus é uma verdade, entre outras verdades, você não vai ter problema nenhum com essa afirmação, em dizer isso. O problema e resistência nós enfrentaremos se dissermos que Jesus não é uma verdade entre outras, mas que Ele é a verdade. E Ronaldo Lidório chamou isso de singularidade de Cristo. Quando nós afirmamos que Jesus é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E é por isso que nós saímos daqui e vamos lá em Pedra Branca, no sítio, para dizer a eles, porque não tem outra. Eles podem estar pensando que as suas ações, as suas obras podem conduzi-los a Deus, os ídolos, o que for, aquilo, a tradição, mas não há. O único, o caminho, a verdade e a vida é Cristo e só Cristo. Não há nada que possamos contribuir para nos reconciliarmos com Deus. Paul Washer, nesses dias aí, havia uma postagem dele pregando num presídio e ele falava para esses homens condenados. E ele chorava diante desses homens. Ainda bem que não só sou eu que choro quando prego. Ele chorava, dizia assim: não existem grandes homens de Deus, não existem grandes homens santos, não existem heróis do Evangelho. Todos nós, todos os nossos atos, todos os nossos esforços são contaminados pelo pecado que há em nós. E por isso o que há são homens falhos, pequenos, imperfeitos, condenados, pecadores, que creem num Deus grande e santo. Só através de Cristo, somente crendo nessa verdade, nós somos aceitos pelo Pai e temos comunhão com Ele e esperança de vida eterna. Ele é a verdade que expõe a mentira de nossas obras, que depõe contra a nossa própria justiça, que está maculada de vícios e outras intenções. Queridos, o crente, por fim, em relação a Pilatos ainda, eu relutei em deixar essa aplicação, viu, pastor? Mas o crente não se apega ou lança sua confiança em político ou em homens. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 118, verso 8 e 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então vigie o seu coração. Nós vivemos dias perigosos, de muita polarização, em que as pessoas idolatram políticos, idolatram autoridades. Em dias em que os algoritmos da internet nos cercam apenas daquilo que nós queremos ou gostamos de ouvir, meias verdades, inverdades inteiras. E não vale a pena depositar a nossa esperança, a nossa confiança em homens, porque eles têm os seus próprios interesses para defender, como Pilatos fez aqui. Critique, veja, mas critique à luz das Escrituras. Olhe para o exemplo de Jesus. Escutou em silêncio aquilo, as acusações que lhe eram trazidas, para cumprir o propósito que estava designado de levá-lo até a cruz. Por outro lado, meus irmãos, não viva por aí falando mal de autoridade, pregando rebelião
contra a autoridade, contra presidente, contra prefeito, contra governador. Não, queridos. Isso não é papel do povo de Deus. O mundo pode gostar desse ambiente de hostilidade, de animosidade, mas o crente, o reino do crente não é deste mundo. Nós não somos equipados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para estar brigando aí com políticos. Nós somos equipados para adorar a Deus, para testemunhar da verdade, para confrontá-los com a verdade de Deus. Não importa se é esquerda, se é direita, se é presidente, se já foi presidente. O nosso reino não é deste mundo. Vigie seu coração. Não pregue rebelião, não saia espalhando notícia que você não sabe nem se é verdade, fazendo coro com as massas. E lembre-se que Deus usou o sinédrio invejoso, o governador injusto, a sentença mais injusta para cumprir sua perfeita justiça, sacrificando o Cordeiro Santo e Justo em substituição a nós pecadores. Pode parecer que está tudo injusto, fora do lugar. Os governantes, os magistrados não estão acertando uma. Deus continua governando. Isso não altera. Ele pode ter a caneta maior do mundo para assinar, mas Deus continua governando. Por fim, meus irmãos, eu queria falar um pouco sobre a cegueira dos nossos julgamentos. Nós olhamos como os fariseus julgaram a causa, julgaram o nosso mestre, contaminados pela sua própria inveja. Nós vimos como Pilatos fez isso também, diante do Filho de Deus, deixando a verdade de lado. Era melhor jogar Jesus à morte e soltar um homicida e resolver a situação do que fazer com que a verdade prevalecesse. Mas há outros personagens aqui, nós nem temos tempo de nos aprofundar em cada um deles. Os guardas são personagens que aparecem aqui com extrema maldade. Eles talvez tenham conhecido Jesus de ouvir falar e estivessem acompanhando todo esse processo de solta Jesus, não solta Jesus, está lá, os fariseus querendo matá-lo. E eles tomam Jesus, e eles são tomados também por um sentido de maldade, começam a torturá-lo, e os açoites que Pilatos manda Jesus para ser açoitado, num primeiro momento, os açoites são o chicote romano, o castigo romano, era um castigo cruel, porque se amarrava na ponta do chicote pedaços de ossos e pedaços de metais, para que o condenado, o castigado, ao ser fustigado ali pelo chicote, ele não sentisse só a dor da chicotada, mas que a chicotada pudesse rasgar a pele e a carne de quem estava sendo açoitado. E muitos não resistiam e morriam pelos açoites. E Jesus resistiu os seus açoites daqueles homens maus. Eu não posso imaginar a dor. Hoje, lá em casa, teve um incidente de maribondo. Eu estava de serviço, cheguei hoje de manhã de serviço, e quando eu cheguei, tive a notícia de que o quarto lá onde fica a roupa, que passa e tal, estava cheio de maribondo. Aí, eu me equipei devidamente, estava com a minha bermuda, peguei a raquete, Emanuel pegou outra raquete, e desci. E comecei, estava me sentindo o próprio João Fonseca, matando. E teve um momento que eu estava só do lado de fora, né? Que elas vinham e tal, aí eu tentei adentrar. E na hora que eu tentei fazer o adentramento, aí uma delas veio e Emanuel gritava atrás, pai, tá nas suas costas, pai, isso aqui. No que eu acertei o maribondo, era aquele pretinho, aí ele caiu no meu pé. Mas ele caiu pronto, só quando ele caiu assim, eu senti como se fosse um cofre caindo no meu pé. Seu Paulo está sacudindo ali atrás. Eu praguejei, meus irmãos, com uma ferroadazinha de maribondo. Fiquei com raiva, um ódio, fiquei louco da vida. Meu pé inchou, botei gelo e tal. E eu fico imaginando a dor que Jesus teve que suportar. Calado.
Porque ele não entregou a sua vida. A Bíblia diz que ele não foi morto, ele entregou a sua vida. Quando chegou um momento, quando era chegada a hora, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu entrego o meu espírito. Ele rendeu o seu espírito. Mas foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar. Foi do agrado de Deus que ele sofresse as chicotadas, que ele sofresse toda a dor que era necessário, para que o meu pecado, a minha culpa, o seu pecado, fosse plenamente quitado diante de Deus. Os guardas ali então fizeram o seu trabalho, um espetáculo para 600 a 1000 homens treinados para a guerra, humilhá-lo não só fisicamente, mas moralmente. Fizeram uma coroa de espinhos, acredita-se que eram espinhos de uma palmeira que havia na região, e que cada espinho tinha espinho que era maior do que 10 centímetros. Eles colocaram esse espinho na cabeça de Jesus, um manto púrpura para parecer que era o rei, e assim como eles faziam a saudação, Ave César, salve rei, eles faziam para Jesus, salve rei dos judeus, de modo que foi assim que Jesus, além de toda a dor física, ele foi humilhado moralmente e emocionalmente e ali trazido para frente daquelas pessoas. E as pessoas também, como falei, se Cristo fosse rei de judeus, talvez Pilatos tenha pensado assim, ninguém vai preferir um ladrão. Mas o povo ali clamava Barrabás, não, solta Barrabás, e quanto a isso aí, crucifica-o, ele não fez nada, eu não vi nada que ele tenha feito, passivo de morte, crucifica-o. Já basta tanta humilhação e dor, prefere então condenar aquele que já está humilhado, um espetáculo de crueldade, de desumanidade, indignidade, horror. Afinal, ele já está sendo humilhado mesmo, e Barrabás parece tão mais forte e ativo. Os discípulos, esses não sabem o que pensar, estão espalhados, estão dispersos. Será que ele é mesmo Cristo agora? Ele foi preso. Pedro, que era o cara que segurava as pontas e tal, negou Jesus. Cada um, as ovelhas estão dispersas, ferirei o pastor, as ovelhas estão dispersas. Queridos, algumas aplicações finais. A história do julgamento de Cristo está repleta de pessoas que se recusam a assumir a responsabilidade por seus próprios pecados e falhas. O que aflige a todos nós, que é o nosso próprio pecado também. Foi do agrado de Deus que a culpa do pecado, do nosso pecado, fosse colocada sobre seu inocente Filho, para que por meio dele pudéssemos receber o seu perdão. Você crê nessa verdade? Você já confessou isso diante do Senhor? Pediu perdão pelos seus pecados, porque sabe o preço que isso custou? De estarmos na presença dele, de ouvirmos a sua voz, entendermos a sua palavra. É bom que todos que têm fé em Jesus contemplem o seu sofrimento. Veja o sofrimento de Jesus e ame a Cristo Jesus. Até Pilatos, em sua visão distorcida, quando lhe falaram que se tratava do Filho de Deus, ele temeu. Primeiro a sua esposa disse assim, olha, não te mete com esse homem, com esse justo, porque eu tive um sonho com ele. E na época havia muita superstição sobre os sonhos, uma forma de que os deuses poderiam estar falando. Mas não apenas isso, no meio de toda essa humilhação que Pilatos fizera Jesus Cristo passar, e quando ele expõe ao público, ele escuta essa acusação, versículo 7, responderam os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E qual foi a reação de Pilatos? Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tomando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? E Jesus não dava resposta, Jesus agora se calou, porque ele estava mais próximo da cruz, nada podia impedir de chegar até a cruz. Não me respondes, diz Pilatos, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? E Jesus disse, nenhuma autoridade você teria,
sobre mim, se de cima não te fosse dado. O que os sofrimentos de Cristo causam em você? Ele não foi sacrificado como um santo, como um herói, mas ele foi sacrificado como um criminoso. A morte na cruz era a pior morte. Os romanos não poderiam ser crucificados, tanto é que o apóstolo Paulo ele vai ser decapitado, de tão indigna que era a morte de cruz. Era a morte reservada para a escória. Aquelas pessoas que de fato mereciam estar à margem do império, que eles queriam castigar de forma humilhante e degradante. E nada impediu que o nosso Cristo chegasse até a cruz. Eu sei que é difícil olhar para Cristo e os seus sofrimentos, porque, diz o profeta Isaías, nele não havia beleza alguma que nos agradasse. Era alguém desprezado, que não fazemos caso, aquele de quem a gente esconde o rosto, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo em seu sofrimento uma vez mais. Olhe com fé. Como alguém poderia ser injustiçado assim? E escolher, antes da fundação do mundo, passar por isso, sofrer assim. Ele levou sobre si os nossos pecados e a nossa culpa. Olhe para Ele e creia, meu irmão. O castigo meu e pelo seu pecado que estava sobre Ele, e pelas suas dores, pelas suas chicotadas, pelas suas feridas, pelas suas humilhações, nós somos salvos. Você crê nisso? Se você crê, eu convido você a participar hoje da ceia do Senhor. A ceia que Ele instituiu, para que nós lembrássemos dos seus sofrimentos e que nós olhássemos para a cruz, não como um sinal de humilhação final, definitivo, mas lembrando sim que Ele é um sinal definitivo de vitória sobre a morte. Lembrando que é apenas a lembrança da dor, do preço que foi pago, mas também é um aperitivo, por isso que é pouquinho. Por isso que é um pedacinho de pão, um golinho de fruto da videira. Porque é um aperitivo das bodas do Cordeiro, da festa que está preparada na eternidade, em que nós estaremos celebrando com Ele pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Santo e eterno Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, porque mesmo na mais cruel e difícil dor, Senhor, enfrentada, ali diante de Pilatos, diante de nós ali, Senhor, que clamávamos, crucifica-o, diante, ó Deus, da injustiça, diante do pecado, o Senhor foi até a cruz. O Senhor escolheu padecer em nosso lugar. Não havia outro jeito, não havia outra forma. A ira de Deus ser satisfeita e plenamente satisfeita. Os pecados de todos os tempos e todos nós seriam satisfeitos pela entrega do Cordeiro mudo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro sem pecado, o Filho de Deus vivo, que veio estabelecer o reino dos céus em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Perdoa o nosso pecado. Perdoa, Senhor, porque temos, ó Deus, sido hipócritas muitas vezes como os fariseus, arrogantes como Pilatos, diante dessa verdade, em vez de nos quebrantar, Senhor, nos humilhar, temos nos envolvido com as coisas desse mundo e vivendo como se não houvesse sacrifício, como se não tivesse havido um preço de sangue pago pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Recebe a nossa gratidão nessa noite. A Tua igreja te adora. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém.